Quem pode ser o responsável técnico pelos espaços confinados? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e nós vamos falar sobre um ponto polêmico. Nós temos na NR33 a obrigatoriedade das empresas indicarem um responsável técnico. Mas e aí, quem que é esse responsável técnico? É o técnico de segurança? É o engenheiro de segurança? Tá, e aquelas empresas que não têm um técnico ou um engenheiro de segurança? Quem que vai assumir a responsabilidade técnica? É obrigatório contratar uma consultoria em segurança do trabalho para assumir essa responsabilidade? E aí? Então, pessoal, essa é a dúvida de hoje que nós vamos estar trabalhando com vocês. Mas antes da gente entrar na resposta dessa dúvida, não esqueça, deixa aí o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você está acompanhando esse vídeo no Instagram, acompanhe a gente lá no Instagram, porque no Instagram, além desses vídeos, a gente posta muito mais conteúdo, fazemos lives e tem outros assuntos também lá dentro do nosso Instagram. Então acompanhe a gente nas nossas redes sociais aí, beleza? Então vamos lá, vamos para a resposta dessa dúvida. Quem pode ser o responsável técnico dos espaços confinados? Primeiro, vamos ver o que diz a NR33. A NR33, no item 33.2.1, fala que é da responsabilidade da empresa fazer o quê? Indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento dessa norma. Ou seja, a NR33 determina que a empresa deve indicar formalmente. O que seria indicar formalmente, pessoal? É por escrito, tá? Tem que ter um documento por escrito, redigido lá pela empresa. Eu, fulano de tal, proprietário da empresa tal, indico o ciclano como responsável técnico da empresa. Ou seja, tem que ter algo por escrito, tem que ser formalizado isso. Eu já peguei a fiscalizações de auditores fiscais de trabalho, principalmente em fazendas. Aqui na minha região, a gente atua muito em fazenda. Né? Então, assim, numa fiscalização, o auditor fiscal, ele exigia, olha, eu quero que você me prova como você formalizou a indicação do responsável técnico, né? Então ele traz uma exigência, a gente tem que mostrar para o auditor fiscal que a empresa fez a indicação formal do responsável técnico, tá? Ok, o que mais que a NR33 fala de responsável técnico? Quanto à obrigatoriedade, só isso. A gente vai ter uns outros itens da NR33 também, que vai falar algumas das responsabilidades do responsável técnico, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe nisso aqui agora, vai ser o tema para o próximo vídeo, tá? Quais são as responsabilidades do responsável técnico. Mas ok. No anexo 3 da NR33, que fala sobre o glossário, ele traz para a gente a definição de responsável técnico. Aí o que ele fala? Ó? O responsável técnico é um profissional habilitado para identificar os espaços confinados existentes na empresa e elaborar as medidas técnicas de prevenção administrativas, pessoais e de emergências e de resgate. Tá? Pela NR33, pessoal, ele não fala pra gente que profissional é esse. Ele fala que o responsável técnico deve ser um profissional habilitado, ok? Ou seja, tem que ter um profissional com conhecimento mínimo sobre espaço confinado. E ele traz aqui, ó, tem que ser um profissional habilitado em espaços confinados, né, que saiba identificar os espaços confinados, que saiba elaborar as medidas técnicas de prevenção, as medidas administrativas, as medidas pessoais e as medidas de emergência e resgate. Ou seja, o responsável técnico ele tem que ter um conhecimento mínimo sobre espaço confinado. No mínimo esses itens aqui. Mas, Thiago, beleza. Quem é esse profissional? Quem pode ser esse profissional? Tá? A NR33 não fala. Ela não fala que tem que ser um técnico de segurança. Ela não fala que tem que ser um engenheiro de segurança. A gente vê aqui um profissional habilitado. Beleza, ele não fala legalmente habilitado. Porque se fosse legalmente habilitado, seria um profissional com conselho de classe. E não é isso que a NR33 fala. Ela fala profissional habilitado. Ele não fala pra gente que tem que ser um profissional legalmente habilitado. Porque o legalmente habilitado é aquele que tem um conselho de classe. Aí a gente iria para os engenheiros, a gente iria para os médicos, para os enfermeiros. Tá? Então ele não fala isso pra gente. E ele também não fala que é um profissional qualificado. Quem é o profissional qualificado? É aquele que tem um curso reconhecido pelo MEC. Aí entraria o técnico de segurança, o tecnólogo e etc.
Ele fala que tem que ser um profissional habilitado. Mas e aí, quem é esse profissional habilitado? A NR33 não nos trouxe a definição de profissional habilitado. Nem a NR1, nem a NBR 16.577. Elas não trouxeram para a gente a definição de profissional habilitado. Então, o que eu vou entender de profissional habilitado? É aquele profissional que possua os conhecimentos definidos aqui pelo glossário da NR33. Seria o quê? O profissional que tem um conhecimento para identificar os espaços confinados, elaborar as medidas técnicas de prevenção, elaborar as medidas administrativas, elaborar as medidas pessoais e elaborar os procedimentos de resgate e emergência. Então, para mim, baseado na NR33, um profissional habilitado é aquele profissional que tenha esse conhecimento. Agora, além da NR33, vamos ver também o que diz o guia técnico da NR33. O guia técnico ele fala assim, ó, o empregador deve indicar por escrito, então como eu já falei com vocês, um responsável técnico pelo cumprimento da NR33, que poderá efetuado por empresa, estabelecimento ou unidade. O responsável técnico é o profissional habilitado para identificar os espaços confinados e elaborar as medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoal e de emergência e resgate. Ele deve ter conhecimento e experiência no assunto e conhecer os espaços confinados existentes na empresa e os seus respectivos riscos, ter capacidade para trabalhar em um grupo e tomar decisões. Está falando praticamente a mesma coisa que nós vimos na NR33, que o responsável técnico é um profissional habilitado a identificar os espaços confinados, a elaborar as medidas técnicas de prevenção administrativa pessoal e criar os procedimentos de emergência e resgate. Então é basicamente o que a NR33 diz. Só que ele trouxe algumas informações mais importantes. Ele trouxe aqui também, ó. E ele tem que ter a capacidade para trabalhar em grupo e tomar decisões, ou seja, tem que ter um nível hierárquico. Esse não vai ser qualquer profissional. Ele tem que ter, dentro da hierarquia da empresa, ele tem que ter algum poder lá dentro. Tá? Ele tem que ter algum poder de decisão. Ele vai ter que ter um poder de tomada de decisão. Tá? E olha aqui embaixo ainda. Tá? Eu coloquei aqui reticência porque ele tem mais um texto aqui que a gente vai discutir no próximo vídeo. Mas ele ainda fala aqui, ó. Para cumprir suas atribuições legais, o responsável técnico deve possuir autoridade para propor e executar ações que evitem a ocorrência de acidentes, devendo a empresa disponibilizar recursos humanos, materiais e financeiros para este fim. Ou seja, responsável técnico pelos espaços confinados tem que ter autoridade dentro da empresa. Ele tem que ter autonomia para mandar parar uma atividade. Ele tem que ter autonomia para executar a compra de alguma coisa. Ah, precisa comprar um equipamento. Quebrou o detector de gás. Ele tem que ter autonomia para falar, não, vai lá e compra. Ou seja, o responsável técnico, além dos conhecimentos técnicos necessários, ele tem que ter autonomia. Tá, Thiago, você está falando, mas até agora você não disse quem que pode ser. Tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu vivi. Tive uma fazenda aqui na minha região em que o Ministério, na época, isso já tem alguns anos, tá? Então na época era Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho embargou a fazenda por caracterizar risco grave iminente por espaços confinados. Os trabalhadores não tinham treinamento nenhum em espaço confinado, não tinham detectores de gases, não tinha nada. A fazenda foi lá e foi embargada porque não tinha nada. Então a empresa entrou em contato com a gente, na verdade o escritório de contabilidade da empresa entrou em contato com a gente, nós fomos lá, fizemos um orçamento e o Ministério do Trabalho na época pediu que a empresa implantasse a gestão em espaços confinados. Nós elaboramos para eles um programa de gestão em espaços confinados, ok? Dentro desse programa entrou todos esses critérios definidos pela NR33, tá? Desde as medidas de identificação dos espaços confinados, a gente colocou o cadastro dos espaços confinados, a gente fez a identificação das medidas técnicas de prevenção, das medidas administrativas, pessoais de emergência, tudo que a NR33 exige, a gente colocou dentro desse programa de gestão, criamos todos os procedimentos para essa fazenda. Na hora de assinar o documento, né, a gente colocou responsável técnico, e agora? Porque a gente também indicou o responsável técnico nesse programa. O que eu fiz?
como a empresa me contratou para criar todos os procedimentos definidos pela NR33, eu me coloquei como responsável técnico pelo programa. Vocês estão entendendo? Porque a empresa me contratou, eu sou o profissional habilitado para fazer toda essa identificação. Então eles me contrataram para fazer isso e eu fiquei como responsável técnico pelo programa. E quem era o responsável técnico definido pela NR33? Eu coloquei o gerente da fazenda. Tá? Até porque o proprietário não ficava lá, o proprietário é de outro estado, que tem outras unidades, era uma fazenda pequena aqui, acho que em torno, não lembro a quantidade correta, mas se eu não me engano era em torno de 20 a 30 funcionários, então eles não tinham por obrigação ter um técnico fixo, tá? Um SESMIT, um CSTR próprio no caso, né? E eles não tinham CSTR externo, ok? Porém, eu coloquei o gerente da fazenda. Por que o gerente da fazenda? Porque ele tem autoridade. Ele não tinha, na época, ele não tinha um conhecimento técnico para elaborar os procedimentos da forma que eu elaborei. Então, eu fiquei como responsável técnico pela criação do documento e ele ficou como responsável técnico por executar aquilo que eu coloquei no documento. Ok? Tiago, e aí, isso pode ser feito? Pode. O responsável técnico ele pode delegar também as suas atribuições como qualquer outra liderança. Tá? Então a empresa me contratou, eu lembro que até na época a gente emitiu uma RT em cima disso daí também. Então eu estava como responsável técnico por criar os documentos. Tiago, isso aí a gente não tem base normativa, tá? Realmente não tem base normativa, mas foi uma condição que nós fizemos, na época nós apresentamos para o auditor fiscal do trabalho, ele aceitou, eu lembro que até eu sentei na frente dele, ele me questionou sobre isso também. Eu falei, olha, tá, mas a empresa não tem um profissional capacitado para isso também. E esse responsável técnico que eu coloquei, que era o gerente, ele participou do curso de supervisor de entrada em espaço confinado. Então a gente habilitou ele a ser um supervisor, tá? Que deu uma noção para ele sobre praticamente todos esses itens aqui. Porque no curso de supervisor a gente mais ou menos praticamente trabalha todos esses itens definidos aqui também. Porém, como ele não tem experiência para elaborar esse documento, esses procedimentos, a empresa terceirizou, me contratou para poder fazer isso e ele ficou como responsável técnico para executar as ações determinadas no programa, tá? Então, Tiago, isso legalmente é permitido? A gente não tem embasamento técnico para isso. Mas foi algo que eu fiz, deu certo, a gente apresentou para um auditor fiscal de trabalho, conseguimos êxito junto com a empresa para fazer o desembargo daquela empresa e conseguimos, tivemos êxito nisso daí. Por quê? Porque eu era o profissional para elaborar os procedimentos e o gerente é o profissional para executar os procedimentos definidos, ok? O que acontece? O responsável técnico, como eu falei, ele tem que ter autoridade, tá? Tiago, então, se a empresa tem um SESMIT, o SESMIT pode ser o responsável técnico? Depende. Porque, primeiro, ele tem que ter conhecimento técnico e ele tem que ter autoridade. O SESMIT tem conhecimento técnico e autoridade? Dependendo da empresa, sim. Então, às vezes, ele acaba assumindo a responsabilidade técnica. Dependendo da empresa, não. Então, mesmo às vezes tendo um SESMIT, é interessante delegar essa responsabilidade ao gerente da unidade, ao proprietário da empresa. Okay? Então, tem que avaliar esses dois quesitos. Responsável técnico tem que ter conhecimento e responsável técnico tem que ter autoridade. Ok? Um outro ponto, Tiago, qual que é o conhecimento mínimo que o responsável técnico tem que ter? Baseado na NR33 e baseado também no guia técnico da NR33, eu identifiquei que o conhecimento mínimo que o responsável técnico tem que ter. Então, o responsável técnico ele precisa saber identificar um espaço confinado, ele precisa saber o que é e como implementar o item 33.3.2 da NR33, que fala sobre o quê? Medidas técnicas de prevenção. Dentro dessas medidas técnicas é o quê? Identificação, identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados, antecipar e reconhecer os riscos, proceder à avaliação de controle dos riscos físico, biológico e ergonômico de acidente, e etc. Essas são as medidas técnicas de prevenção. E tem muito mais outras também, tá? Aqui eu citei só alguns exemplos delas que está citado aqui no item 33.3.2 da NR33.
O responsável técnico também precisa saber o que é e como implantar o item 33.3.3, que fala sobre as medidas administrativas. Como exemplo, eu trouxe aqui, ó, manter o cadastro dos espaços confinados, definir medidas de isolamento, sinalização e controle, manter sinalização permanente junto à entrada, implementar procedimentos de trabalho em espaço confinado. Então, essas são as medidas administrativas definidas pela norma. O responsável técnico também deve saber o que é e como implantar o item 33.3.4, que são as medidas pessoais, que aqui ele fala sobre a realização do ASO para espaço confinado, a capacitação dos trabalhadores, das responsabilidades do supervisor e vigia dos trabalhadores, e dentre outras ações também definidas nesses itens e subitens, ok? Então, o responsável técnico ele tem que ter conhecimento mínimo nesses itens aqui, além, é claro, de saber aplicar os primeiros socorros e resgate em espaço confinado. Tá? Por quê? Para também criar os procedimentos. Então, assim, Thiago, eu preciso me capacitar como responsável para assumir a responsabilidade técnica de uma empresa. Então, você precisa ter o conhecimento nesses itens aqui. Tá? Você precisa saber, você precisa conhecer esses itens para você poder ser o responsável técnico. E detalhe, responsável técnico não é aquele que tem só o conhecimento técnico. Ele também precisa ter autoridade, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Então, lembrando, responsável técnico não necessariamente tem que ser o técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro, ou SESMIT da empresa, tá? Lembrando que o responsável técnico ele tem que ter o conhecimento mínimo definido pela NR33 e ele também tem que ter autoridade para poder fazer tomadas de decisões dentro da empresa. Então, é um profissional que tem conhecimento técnico e autoridade, tá? Não necessariamente é um profissional do SESMIT. Eu posso sim passar a responsabilidade técnica para um profissional que não seja do SESMIT, desde que contemple esses itens aqui. Ou pode ser que eu assuma uma responsabilidade conjunta também, onde o responsável técnico tem um conhecimento mínimo, porém ele terceiriza aquela situação. Como eu disse, isso não tem previsão legal. Não tendo previsão legal, isso é questionável. Vão ter pessoas que vão aceitar essa condição e vão ter profissionais que não vão aceitar essa condição. Então, lembrando que, por obrigação, quem vai fazer todos esses procedimentos, quem vai criar esses procedimentos é o responsável técnico e não uma empresa terceirizada. Porém, como eu disse, há uma possibilidade sim de ter uma empresa terceirizada para poder fazer isso daí, ok? Então, pessoal, forte abraço a todos vocês. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Lembrando também que aqui na descrição desse vídeo, tá, vai ter um link do Linktree. Clica lá e você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais, inclusive o nosso grupo do Telegram. Acompanhe a gente lá no grupo do Telegram também. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.